No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de extensão que leva a literatura a escolas de educação básica das redes públicas de Passo Fundo e região. Além disso, vamos conhecer lugares onde a leitura de livros sempre tem espaço. Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. A literatura faz parte da vida de muitos brasileiros, mas ainda temos que avançar muito para que o Brasil se transforme em um país onde a leitura de textos literários seja um hábito da maioria da população. Um dos caminhos é estimular a leitura desde cedo, formando novas gerações de leitores. É o que você vai ver na reportagem de agora. Você costuma ler? Sim. Não tenho hábito de ler. Agora eu tô lendo só pra vestibular, pra essas coisas, mas eu leio em torno de 5, 6. Qual foi o último livro que você leu? Diário da Queda. Serve gibi? Turma da Mônica, histórias de quadrinhos, heróis, super-heróis, coisa e tal. Indicações dos professores, artigos científicos, essas coisas. Foi um catálogo na firma onde eu trabalho. Nas ruas já deu para ver que a literatura não está tão presente no dia a dia dos brasileiros. Segundo uma pesquisa do Instituto Pro Livro em 2017, apenas 56% da população brasileira tem o hábito de leitura. Já em Passo Fundo, a situação é mais otimista. No município, de acordo com o levantamento do Ibope realizado em 2006, os habitantes leem cerca de 6,5 livros por ano. Esse número faz com que a cidade tenha o título de Capital Nacional da Literatura. Para que o número de pessoas que leem literatura seja maior do que o que vimos aqui na rua, é necessário criar um contato com a leitura desde cedo, ainda quando criança. A Escola Romana Gobi, por exemplo, tem projetos que estimulam a leitura dos alunos do ensino básico da rede pública de Passo Fundo, como o projeto Sinal Verde para a Leitura. Onde a gente disponibiliza essas cestas de leitura para os nossos alunos, ao sinal de uma corneta. Então, 2 alunos de cada turma vêm até essa sala dos professores, retiram suas cestas de leitura e vão para a sala ler. Também temos leituras sobre rodas, que são uns carrinhos que a gente passa com eles pelas salas, oferecendo livros para que eles retirem e levem para casa, para que eles possam fazer essa leitura em casa também. Os 2 projetos, como nos conta a professora Amália Marques, contribuem para o aprendizado dos pequenos em sala de aula. No momento que eles estão lendo uma história, que a gente está mesmo visualizando as gravuras, eles entram no mundo da imaginação. Faz com que eles consigam navegar no mundo da imaginação e automaticamente ter aquela vontade de querer aprender o que está ali escrito, né? Então, quanto mais eles têm sede de aprender, de saber o que está escrito no livro, mas eles se preocupam em aprender quando nós estamos trabalhando as atividades da alfabetização, né? Mas o que as crianças pensam disso tudo? Só falando com eles para descobrir. É muito legal para aprender e ler. Tipo, se a gente chegar no 6º ano e não aprender a ler, a gente vai ter que ir para outra escola, e para outra, e para outra, e para outra, e não vai conseguir ler. Eu gosto de carro, dos livrinhos de carro, dos que a gente aprende a ler muito, que tem muitas palavras. Do outro eu não gosto. Daí eu não consigo dormir. Pelo visto, a criançada comprou mesmo a ideia. Rola até uma indecisão na hora de decidir o que vai ler. Mas eles não demoram muito para entrar nesse mundo mágico que é a literatura. Certo dia, um gatinho que vivia nas montanhas decidiu explorar a floresta das montanhas. O projeto de extensão da universidade que vamos conhecer hoje tem como objetivo facilitar o acesso a obras literárias em escolas da rede pública de Passo Fundo e região. É o Literatura em Diálogo. E para conversar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora doutora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF, Ivânia Aquino. Tudo bom, Ivânia? Tudo bem. Que bom te receber de novo aqui no programa. Ah, é muito bom mesmo estar aqui. Ivânia, a literatura e a formação de leitores é uma preocupação permanente da universidade. Haja visto as jornadas que acabaram de acontecer, né? A jornada que acabou de acontecer e a jornadinha. É daí que vem esse projeto? Nós temos uma tradição, Bibiana, da formação de leitores. O projeto que motiva
essa formação de leitores pela geração que está promovendo, passou pela jornada. E é a jornada que, na verdade, expandida em todos os sentidos que a gente possa imaginar dessas iniciativas, porque nós já temos nas nossas escolas os professores que se formaram participando de eventos, né, da jornada ou outros envolvendo a formação de leitores. Nós temos os nossos alunos agora presentificando essa realidade também. E nós poderíamos dizer que esse cenário também é fortalecido pelo próprio PPG, né? PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras. Isso, que é o nosso programa. Então, o curso de letras em si, a centralidade dele é a questão do texto, da leitura. Não importa qual a área, enfim, né, que a gente faça lá dentro, seja literatura, linguística, né, todo o ensino, inclusive, da estrutura e funcionamento da língua, tudo passa pela leitura, tudo passa pelo texto. E a questão da literatura, a gente sabe a carga cultural que repercute quando se está em contato com o romance, com uma crônica, com o conto, o poema. É o patrimônio cultural de uma sociedade. Então, quando nós estudamos como isso funciona, mas queremos, com todo esse estudo, levar à sociedade a compreensão do funcionamento de uma estrutura enfim, social, educacional, que se pauta pela leitura, a importância disso, nós precisamos dizer que lá no livro existem caminhos, existem inspirações, existem totalidades de vida, de trajetórias, informações que, de uma forma muito prática, porque o acesso ao livro hoje ele está democratizado definitivamente, é preciso dizer o que há dentro dessas obras. E por que essa defesa, então, que a gente sai a campo, literalmente, da leitura desse tipo de obra. Então, envolve o curso de letras, envolve o programa de pós-graduação, envolve nossos seminários, envolve tudo o que acontece na movimentação da jornada, envolve uma vivacidade que eu percebo nos nossos alunos que se dispõem a, na graduação, querer viver muito mais do que a sala de aula lhes proporciona, ou muitas vezes lhes exige, que são projetos que lançam esses alunos a desafios muito próximos do que eles vão profissionalmente depois ter de enfrentar e desenvolver. E são desafios que se tornam gratificantes porque a receptividade da sociedade, quando estão mergulhados em discussões, reflexões sobre uma história, é muito útil, vamos dizer, acho que essa é a palavra para a aprendizagem desse nosso futuro professor. E também podemos ponderar que os eventos, eles existem, são importantes, mas eles são esporádicos. É preciso um trabalho permanente que costure esses eventos uns aos outros e que mantenha a preocupação com a leitura permanente e contínua nas escolas, né? É um diálogo que a gente desenvolve há bastante tempo e é comum entre nós e professores de letras, e que eventos pontuais, eles devem ser a culminância de um processo, eles não podem, ou o início, tudo bem, mas eles não podem, eles nem têm a pretensão, porque não... pela consciência de que eles não resolvem as situações. Agora, se eles são a culminância de todo um processo, ou mesmo que a partir deles se lancem outros novos projetos, eu acho que esse é o sentido dessa luta que a gente faz aqui, como a gente fez pela jornada, né, e por tantos outros. E, Bibiana, me reportei aos alunos, acabei não dizendo o essencial. Os alunos vêm com ideias magníficas sobre a leitura, e que às vezes nós conseguimos recebê-las muito bem, outras vezes se conjugam, né, com outras ideias. Então, quando vem do aluno a iniciativa, o que a gente percebe? Que a escola está, de alguma forma, fomentando, e eles chegam para nós, seja no curso de letras, ou nós às vezes transitamos por outros cursos, mas pensando exclusivamente em letras, eles chegam para nós já com essa vontade de fazer mais, porque eu acho que esse acesso à cultura, que ainda é possível de se ver nas escolas, e já muitas famílias que dão importância a isso também, nós já estamos vivendo momentos muito bons na graduação em relação a isso. Me lembro agora falando nesse sentido do bando e do bandinho de letras. O bando fez 20 anos agora, né? Ou mais? 20? Acho que 20 anos. 20 anos, né? É verdade. Que é feito por alunos, né? Por alunos. E sua relação íntima, próxima com a literatura.
E o aluno de graduação, ele tem consciência de que ele está se formando, ele escolhe o curso, mas a formação dele ainda tem de ser uma totalidade que ele possa, como pessoa também, vencer algumas coisas, alguns desafios. E porque você falou no bandinho, eu estava lembrando do depoimento de umas alunas dizendo, é bom porque eu venci a timidez, eu melhorei a minha linguagem, a minha expressão, a minha comunicação. Veja que isso não é para somente quem é professor de língua portuguesa e literatura. Então, o aluno, em geral, na graduação, ele chega também para essa formação, em geral. E os projetos que se ligam à leitura e à literatura, eles têm um potencial muito grande para essa formação total do aluno. Bom, falando nisso, então, em cima de quais desses todos os elementos citados se estrutura esse projeto de extensão em especial? O projeto Literatura em Diálogo veio de uma discussão que é feita em algumas disciplinas que normalmente eu ministro no curso de letras, que é essa relação da literatura com o meio social e a sua relação com as mais diversas áreas do conhecimento. E, por um tempo, essa discussão ficava mais restrita às disciplinas. E depois, num contato com a biblioteca pública, se percebeu como é que se poderia fazer de uma forma mais operacional o acesso à leitura para os alunos da educação básica, mas uma leitura exploratória e reflexiva da obra, e não simplesmente leia que depois nós vamos discutir, numa tática que já não envolvia. Ou retire o livro, leva para casa e devolva. E devolva, então, contabilizar número de livros lidos e tal. E aí, dentro, enfim, desses elementos todos, eu pensei que, pela cidade leitora que nós queremos construir, estava na hora de propor, para um público amplo, uma discussão dos clássicos, né, que a gente faz normalmente em sala de aula. E começamos em 2015, começamos com Gabriel Garcia Marques, já assim uma ousadia, e tivemos um teatro cheio. Aí continuamos com Kafka. É uma leitura do texto literário para o público. Para o público, porque aí, um detalhe, nesse projeto nós escolhemos algumas obras, são em média 4, 5, dependendo dos espaços que temos no ano, com essa programação, e os alunos entram nesse projeto e eles vão até a escola e trabalham como prática leitora essa obra que já foi adquirida pela biblioteca pública e levada até a escola disponibilizado, divulgado e levado até a escola, que é preparada, então, para que essa leitura venha já feita. E os alunos, como é uma leitura, às vezes, para o ensino médio, que pode causar alguma dificuldade ou até incompreensão, os nossos alunos são preparados previamente, eles vão como práticas leitoras para essas escolas. No dia do evento, do Literatura em Diálogo, esses alunos vêm com a leitura já feita. O que, Bibiana, diga-se, veja que essa é uma marca de Passo Fundo. Nós insistimos sempre, quando se trata de leitura, que o aluno venha com a obra lida. A jornadinha é assim, a pré-jornada é assim. O livro do mês é assim também. E o Literatura em Diálogo nem pensou ser de outra forma, porque realmente isso já está comprovado. Já se constituiu uma cultura. Já se constituiu. E aí, então, no evento, eu convido sempre colegas profissionais de outras áreas e eles, comigo, então, levam essa discussão aos alunos e ouvimos os alunos, enfim, é feito esse seminário. Psicologia, já trabalhou com literatura, psicanálise, psicologia, história, ciências sociais, o direito, há uma interdisciplinaridade. Porque é fato que o romance, o conto, a poesia, já fizemos sarau, então fizemos com dança, com música, se abre as mais diversas áreas. Bom, eu vou pedir para a professora Ivânia segurar um pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos falando das ações do projeto. Até já! Voltamos com o Universidade Aberta. No programa de hoje, falamos sobre o projeto Literatura em Diálogo. Continua aqui comigo no estúdio a professora doutora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UPF, Ivânia Aquino. Professora Ivânia, então, para quem está em casa entender, o projeto vai até as escolas, nesse momento são escolas de ensino médio. Isso. Propõe a leitura de alguns clássicos, depois tu vai citar para nós quais são. Feita essa leitura prévia, há um grande evento de encontro desses estudantes com os estudantes do curso de letras,
no Teatro Múcio de Castro. E isso Isso. entra na programação do próprio teatro. Entra na programação. Quem são os parceiros desse projeto? O curso de letras buscou a biblioteca pública exatamente pela dinâmica que ela vem desenvolvendo de incentivo à leitura. Já é uma biblioteca em movimento, de fato, ela se caracteriza por fazer muitas práticas leitoras dos mais diversas, educação infantil, Para dinamizar o seu acervo. dinamizar e ensino médio. Então, a parceria foi oportuna nesse sentido, porque com os nossos alunos trabalhando dentro da biblioteca pública, que foi também o que motivou fazer a parceria, nós percebemos que a partir de lá poderia se fomentar mais e mais projetos com o nosso papel de fazer extensão, que é, né, uma das linhas do curso de letras. A biblioteca pública através da Secretaria de Através da Educação. Secretaria Municipal de Educação. Então, o que acontece hoje é isso. É um projeto de extensão que atinge a educação básica, especialmente o ensino médio até então, envolve os nossos acadêmicos de letras, e a parceria do desenvolvimento é via biblioteca pública, porque lá estão também os nossos estagiários e os nossos bolsistas, tanto que a Universidade de Passo Fundo concedeu a esse projeto um bolsista Paidex, e ele desenvolve as suas atividades quase na totalidade da sua carga horária na biblioteca pública em função deste projeto. E quais são os clássicos, então, que já foram lidos até o momento? Vamos ver se eu consigo lembrar de todos aqui. Nós temos, na sequência, então, depois do Gabriel, nós trabalhamos O Pequeno Príncipe, depois nós trabalhamos A Metamorfose do Franz Kafka, trabalhamos Anne Frank, tanto que do Anne Frank para frente, nós tivemos que pedir para algumas escolas aguardar a edição seguinte, porque havia tantos interessados que não cabia. O público, né, pela capacidade do teatro. E como é divulgado, a comunidade começou a aparecer E a também. comunidade começou a aparecer, são horários, nós fazemos à tarde, fazemos à noite, então alternamos para possibilitar a participação. O Anne Frank tivemos que fazer 2 edições. Ciências Sociais nos ajudou nesse momento a interpretar, então ficou muito interessante a discussão. Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna, Machado de Assis, foi um momento especial, porque trabalhamos, aí resolvemos abrir, a partir da obra Dom Casmurro, nós trabalhamos a temática do ciúme. Então, a comunidade participou, foi amplamente divulgada, e as escolas também ficaram convivendo, o que eu acho interessante do projeto, com outros profissionais. Eu vi advogados na plateia, por exemplo, vi professores aposentados, vi a redondeza ali, aqueles que sempre costumam ir nas ações do teatro. E os nossos professores, diga-se assim, os convidados, são muito parceiros nessa discussão da obra, que fica uma abordagem, de fato, muito mais totalizante da obra, porque sempre a literatura vai trazer, vai abordar questões que ultrapassam a linguagem e o discurso. Às vezes a gente se assusta dizendo que Passo Fundo tem uma comunidade muito leitora, mas esse projeto é prova disso. E agora chegou a hora da gente conhecer os lugares onde é possível retirar livros para leitura sem nenhum custo. É o Fique Sabendo. Você sabia que uma pesquisa de 2016 indicou que cerca da metade das pessoas brasileiras são leitoras? Você está entre essas pessoas? Para essa pesquisa, foi considerado as pessoas que leram em 3 meses pelo menos um livro. Por falar em leitura, no Fique Sabendo de hoje, a gente vai te mostrar os espaços onde é possível retirar livros sem custo nenhum. A nossa primeira parada é no Largo da Literatura, onde fica a Árvore de Letras. A biblioteca presente no largo dispõe de vários livros da literatura infantil e adulta. O quiosque Roberto Pirovano Zanata também é um espaço onde a literatura está garantida. Além de disponibilizar um grande acervo de livros, o quiosque possui uma localização fácil, na Praça Antonino Xavier, em frente ao hospital da cidade. Passo Fundo também tem a Biblioteca Pública Municipal Arno Vilniski. O espaço possui um acervo atualizado, onde é possível encontrar a saga das Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo. A biblioteca fica localizada na Rua Moron, atrás do Teatro Múcio de Castro. Outro espaço aberto ao público é o Mundo da Leitura, aqui da UPF, que fica localizado no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo. Agora que você já sabe onde fica todos os espaços de leitura aqui em Passo Fundo, a gente te deseja uma boa leitura.
E novos espaços surgem a cada dia, sem contar o acesso que se tem hoje aos próprios clássicos na internet, né? Por isso que eu falei, claro, eu não deixo de ter a consciência que é um trabalho ainda grande a se fazer para que todos tenham acesso à leitura. Mas temos de admitir que hoje o acesso está facilitado. A internet, tanto disponibilizada em espaços públicos, quanto aqui se tem nas residências. As escolas todas, eu tenho um conhecimento da rede municipal de ensino aqui de Passo Fundo, que há laboratório de informática com acesso à internet em todos os estabelecimentos. A ampla divulgação também pelos meios de comunicação. Quem consegue, né, a aquisição também hoje está facilitada num clique aí, consegue, né, chega os livros na sua casa. Os sebos, que também uma época não tinha e agora tem na cidade de Passo Fundo também. Então, né? a leitura, Bibiana, do texto literário, ela precisa ser, do meu ponto de vista, pela experiência que eu tenho de sala de aula, de estudo, ela precisa ser amplamente incentivada e divulgada e acompanhada com uma mediação. É por isso que esse projeto percebeu, né, essa necessidade e ele está acontecendo até agora de uma forma muito positiva, a avaliação é de um bom resultado, porque essa mediação é muito interessante. Eu falei do Machado. Então, você chega para um aluno e diz, há necessidade de tu leres o Dom Casmurro porque o vestibular está aí. Ou então, e é uma forma de apresentar o livro. Ou então, e a professora discute, ela interpreta, né? É uma forma. Agora, se você for com outros colegas, com a comunidade, a um local com o livro lido, e lá os mediadores vão dizer, olha, aqui foi construída, é como se constrói genialmente uma dúvida. Aqui está toda a representação do ciúme, aqui está uma intertextualidade com um dos maiores escritores da cultura ocidental, que é Shakespeare. E aí você vai mostrando e vai relacionando como não gostar de Dom Casmurro. Então, essa mediação é super importante. Aí as áreas todas também que dialogam. Tivemos o teatro, no dia 11, uma peça que veio de Porto Alegre, dentro do Literatura em Diálogo. Então, Clarice Lispector e Virginia Woolf, representadas no palco. No centro de eventos, teve que mudar de lugar. Que não havia, procura, exata, né? por causa da procura, e gente sentado lá no chão, né? Não havia mais as poltronas. Dialogando com Coco Chanel, com Camille Clodowell, com Frida Kahlo. Né, que todos são mulheres expoentes do século XX e a literatura mediando tudo isso. Agora, no próximo dia 10 de novembro, teremos um diálogo com a arquitetura. Quando é que se prestou atenção, a arquitetura, como é que ela viu essa relação com a literatura? E o convite veio da arquitetura para o projeto. Então, a leitura é essa abrangência. Eu sempre fico pensando que, às vezes, a gente escuta uma música ou ouve falar de um livro e não dá muita atenção, até que alguém que tem uma relação com a gente, às vezes uma relação de intimidade, de proximidade, ou alguém que a gente admira, ou alguém que faz um movimento no nosso dia a dia um pouco diferente e fala de novo daquele livro, e aí aquela história ou aquela música ganha um outro significado na tua vida. Né? E talvez o projeto também se aproprie um pouco desses momentos que são especiais. Né? Desses momentos que são especiais. E a partir do texto, fazer uma prática assim, de tornar essa leitura viva e dinâmica, é por isso que se une, então, com a arte, com a dança, com a música, há sempre uma performance, há esses outros diálogos, então, já, claro, de reflexão, leituras de trechos do texto. Leituras de trecho, e se mostra, então, que isso é muito da nossa vida. Porque a literatura não pode... Ela surgiu, Bibiana, como algo muito para a elite, né? A literatura, ela veio realizando um trabalho muito voltado, muito mais voltado para a elite. Tanto que vamos pensar assim, metade do século XIX, nós tínhamos no Brasil 81% da população analfabeta. Então, veja que processo, né? Bom, no início os livros chegavam aqui contrabandeados. Contrabandeados, né? Era para poucos. Então, agora tem de ainda criar, claro, em determinados grupos, a cultura de que a leitura é sim para todos e que é possível de se fazer. Então, tornar essa realidade presente nos mais diversos grupos é o papel da universidade, é um papel de primeira mão de um curso de letras, né, de um curso que já está no seu mestrado e doutorado, o que muito alegra, porque somos
5, né? Sim, Na nós avaliação. vamos parabenizar aqui publicamente. A avaliação saiu há pouco, né? A avaliação saiu há pouco. Nós temos um programa de pós-graduação em letras avaliado com o conceito 5. Que é o conceito, um dos maiores conceitos. Os maiores conceitos. Isso nos no torna Brasil. participante de um grupo seleto em termos de pós-graduação do Brasil. E isso impacta positivamente também na possibilidade de receber novos alunos a partir de bolsas, intercâmbios. Tudo melhora, porque esse conceito, a CAPES visualiza por esse crescimento dos programas. Então, tudo melhora a partir disso. São mais bolsas, acho que os alunos pensam, puxa, o meu diploma será de um curso 5, né? Isso faz diferença nessa inserção, né, do mercado. Os projetos todos foram reconhecidos e o trabalho intenso de formação de leitores pesou e muito para esse conceito. Segundo a nossa coordenadora Cláudia, né, que acompanhou e que viu todo o parecer, todo o relatório. Porque a universidade é um tripé, né? Ensina, pesquisa, extensão. Extensão. Ivânia, como é que as escolas da nossa cidade podem fazer para integrar o projeto? Elas podem chamar o projeto ou tem que aguardar o projeto chegar até elas, em sistema de rodízio? Não sei como isso está funcionando. Isso. Nós divulgamos amplamente via a imprensa da universidade, imprensa da prefeitura, que é a nossa parceira, o teatro coloca na sua programação. E as escolas podem sim ligar, eu vou, se for permitido, claro, eu passo o telefone que ela deve ligar e dizer, ó, na próxima edição nós queremos estar presente, nós queremos integrar esse projeto à nossa experiência, porque as escolas viviam experiências maravilhosas de leitura, né? Então, queremos integrar esse projeto nesse semestre. Quais são os autores? A informação, elas podem ligar para o 3316-8335, que é o ramal do nosso curso de letras. Então, o pessoal está vendo aí no vídeo, já pode anotar e fazer contato com o curso. Isso. E também na prefeitura pode ligar para o 3316-7215, também, que é na Secretaria Municipal de Educação, receberão as informações. E a equipe toda que se envolve no projeto, que são os nossos estagiários, eles visitam as escolas também, sempre nas edições, e levam o convite. Então, eu sugiro às escolas que se antecipem e que liguem para esses telefones e digam, nas próximas edições queremos estar presentes. A gente sempre divulga no início do ano quais são os autores e dá serão tempo muito de todo mundo se bem-vindos, preparar. porque tivemos, nas edições deste ano, tivemos de pedir para as escolas aguardarem outras edições, porque não havia mais como acomodar os interessados. Que notícia bacana, Muito né? boa, Apesar muito da boa. espera das escolas, bacana por saber que está sendo muito procurado. Claro, por essa importância que as escolas estão dando para a leitura. Porque a gente fala em escola porque acreditamos muito que ali realmente é dali que as coisas surgem. Tá joia. Professora Ivânia, muito obrigada por mais essa presença e por compartilhar esse projeto tão legal conosco. O Universidade Aberta de hoje fica por aqui, mas você pode assistir as nossas reportagens em nosso site, nexjor.com.br, e os programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!